quem está online. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem está online aí, minha gente, pode chegar, vamos chegando. Vamos conversar hoje sobre paternidade preta, né? A gente vem falando sobre paternidade aí já há alguns anos. Humberto já está aqui, o Pais Pretos já marcou presença, é o convidado da noite hoje. E a gente vem falando de paternidade já há alguns anos, há 5 anos exatamente, e, e parece que dá a entender que é uma coisa só, né? Paternidade, todo mundo pai, e aquela coisa toda, todo pai seria igual. E na verdade não é, primeiro porque cada pessoa é de um jeito diferente, então isso significa que cada paternidade é diferente, e a gente vai e aí a gente tem uma diversidade infinita de paternidades, dentro da paternidade hétero, cis, dentro da paternidade homoafetiva, dentro da paternidade negra, que é diferente, e a gente vai mostrar os aspectos que são diferentes, o que diferencia, o que é que passa um pai preto, desde dele para com a sociedade, da sociedade para com ele, dele para com o filho, o que é que ele precisa explicar, o que é que ele precisa ensinar para os seus filhos. Então tem muita coisa que difere de uma paternidade para outra, e o assunto hoje, paternidade preta. Eu vou até colocar aqui o tema, escrever aqui para deixar marcadinho para quem chegar. Vamos conversar com Humberto Baltar, que é o cara idealizador fixar comentário, idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, lá do Rio de Janeiro. Ele vai contar aqui a história de como começou o coletivo, e para você ver o tamanho da necessidade que a gente tem de conversar sobre paternidade, vocês vão ver como o negócio foi crescendo, tomando proporções gigantescas, e a gente vai conhecer um pouco do que é feito pelo trabalho do coletivo Pais Pretos. Antes disso, deixa só eu enviar aqui para o pessoal. Enquanto vocês podem também mandar o link, tá, gente? Para todo mundo, para quem quiser vir, para quem você acha que vai ser interessante essa live, manda no WhatsApp, manda no Telegram, joga lá no grupo da família, chama tua companheira também, teu companheiro. Vai chamando a galera para participar aqui com a gente, porque o tema hoje é gigante, é muito importante, e a gente vai aprender bastante aqui com o Humberto. Só terminando aqui, Humberto. E já já eu vou convidar aqui convidar o nosso convidado, né? Bom, mandando aqui, um bocado de gente chegando, o papai mexicano, o papai das galáxias. Deixa eu abrir aqui para o Humberto, porque a gente já vai começando, né? Só aguardando aqui o Humberto entrar para a gente iniciar o papo. E aí, Humberto, tá aí, ó, Salve, com o irmão, tudo Apolo. bom? Tudo bom, Humberto? Seja bem-vindo, meu irmão. A gente tá. Valeu, um privilégio estar aqui, uma honra poder falar com você sobre essa pauta tão importante. Eu te agradeço em nome de todo o coletivo pelo convite. Ih, a Apolo tá querendo dar um giro. Mas é uma honra muito grande estar aqui com você para poder conversar sobre essa pauta. E é motivo de felicidade, né? Ver abertura e durante tanto tempo foi silenciado. Então eu te agradeço por esse espaço. Obrigado de verdade. Vamos embora, e a gente não pode deixar que isso continue silenciando esse debate, né? A gente está aqui para isso, a nossa missão é fazer o debate das paternidades chegar na mesa das famílias. E aí, que bom que você topou falar com a gente, contar para a gente aqui, para nossa audiência, sobre o coletivo também, sobre o que vive um pai preto, como é que é a realidade de uma paternidade preta. Para a gente começar, Humberto, eu queria que tu começasse falando sobre como surgiu essa ideia do coletivo,
E aí eu vi você falando um pouco rapidamente ontem na live da Semana da Paternidade do Recife, e aí você falou que foi uma coisa que foi trazendo muita gente, justamente por causa da demanda que a gente tem de falar sobre paternidade, né? Conta aí pra gente como foi que tu tivesse a ideia e como é que essa causa foi abraçada pelo pessoal aí. Pois é, cara, na verdade, não foi nem algo planejado, assim, né? Eu não. Ih, o cara quer minha garrafa. Eu não pretendi fazer um coletivo, nem nada do tipo. Eu tive uma dúvida com relação à paternidade preta. Não sabia como ia empoderar meu filho, assim, como é que ia tratar o racismo com uma criança, né? Porque é uma pauta difícil. Só que. Ih, caramba, o cara tá atacado. Fica à vontade aí, fica à vontade. A prioridade é o Apolo. É, Ô, rapaz. Ô, Apolo, não chora, cara. pô, ele quer brincar com água, vai molhar tudo. Ô, Beto, você quer voltar depois pra acalmar ele aí? Você que sabe, você fica à vontade. Não, é que ele queria pegar a garrafinha d'água, pô. Se eu der pra ele, ele vai molhar tudo. Toma, toma sua garrafinha. Toma. Ele quer virar ao contrário, vai molhar tudo. Mas enfim. Ih, caramba. Pronto. Tá feliz com a garrafinha? Ah, não posso nem tocar na garrafa, nossa. Ele quer ficar com tudo dele. Ele não quer perder mais. É. Mas então, foi interessante, cara, porque eu, assim, fiz uma pergunta pessoal na internet, que era: alguém conhece um pai preto? Pode me apresentar para a gente trocar ideias sobre essa criação, né, de crianças pretas? E os próprios pais que surgiram, que deram a ideia nem de fazer um coletivo, mas de fazer um grupo no WhatsApp para a gente trocar ideia, assim, conversar. E para minha surpresa, assim, as questões que os pais foram trazendo foram questões extremamente dolorosas. Quer dizer, logo na primeira semana, um pai veio falando, por exemplo, que ele perdeu o filho, uma menina, se não me engano, de 5 meses, e aí todo mundo vinha consolar a esposa, mas para ele não tinha um abraço, não tinha uma palavra, não tinha flor, não tinha nada. E ele mandou esse áudio chorando e a gente ficou refletindo sobre como socialmente não se enxerga a humanidade do homem preto. É como se ele não tivesse sentimento, é como se ele fosse embrutecido. É uma coisa bem de criatura mesmo, né? A forma como se enxerga culturalmente, a mesma forma que se enxerga um bicho. E aí a gente ficou refletindo sobre isso. Teve uma outra pergunta também de um pai com um filho de 4 anos que não queria ir para a escola. Quando ele perguntou por quê, ele disse que foi porque um amiguinho disse que não queria sentar, não gostava de sentar perto de menino preto. E aí esse pai também desesperado, sem saber como que se fala com essa questão, né, sobre isso com uma criança de 4 anos. Eu percebi naquele momento que não ia ser um grupo de bate-papo como eu achei que seria, mas sim uma rede de apoio, porque a gente já estava consolando, a gente estava amparando, dando apoio aos irmãos. Então eu vi que a necessidade era muito grande, cara, era muito maior do que eu imaginava, sabe? E a gente só fala, quando a gente fala em grupo de apoio, roda de apoio, geralmente são as mulheres no front, né? Quando é de Uhum. homem, é mais aquela coisa informal, é só de bater papo. E aí eu vi que a sociedade é que coloca que os homens não precisam de uma rede de apoio, de um grupo de acolhimento. Mas eu percebi que precisam e muito. Muitos homens lá no grupo já choraram, já se emocionaram, já se abriram com a gente. Então eu percebi que é uma construção social. Essa ideia de que o homem não sente, o homem não precisa, o homem é embrutecido, que a coisa do sentimento é algo do universo feminino. Isso é uma construção Uhum. da sociedade, é uma imposição social que não tem nada a ver com o homem, muito menos com o homem preto. Então essa é a percepção que eu tenho tido no coletivo
E eu vejo como o racismo estrutural, ele desumaniza o homem preto, né? Então, essa é uma das pautas que mais surgem no coletivo, é o quanto a nossa humanidade é negada, assim, enquanto homens, enquanto pais também, enquanto parceiros. A sociedade simplesmente não enxerga a gente, né? Invisibiliza a gente. Então, uma das frentes do nosso coletivo é justamente oferecer uma contranarrativa diante desse racismo estrutural. É trazer a nossa fala, trazer o nosso lugar, trazer a nossa presença, falar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos sofrendo, o que ninguém vem discutindo. A gente traz uma pauta que realmente ela é ignorada socialmente, tanto por homens quanto por mulheres. É geral, né? É uma coisa assim que mostra, inclusive, que o machismo, né, o patriarcado, ele ao homem preto. O Eita. machismo, ele coloca o homem preto à margem, porque quando se coloca essa pirâmide social que tem o homem provedor, né, o líder lá no topo, esse homem não é preto, né? O homem cis, branco, hétero, a gente sabe o padrão de masculinidade que a sociedade defende. Então, é muito mais do que um grupo de apoio, acaba sendo também uma verdadeira escola de parentalidade, que a gente aprende uns com os outros. Eu mais aprendo do que qualquer outra coisa. Tem dia que eu nem falo, nem comento nada, eu fico só aprendendo com as discussões, sabe? Eu próprio acreditava que eu já me vi nessa ideia de querer ser esse cara provedor, bem-sucedido, né? Como a branquitude gosta de falar, o self-made man, o cara que se fez. E corri atrás disso, sabe? E cheguei nesse padrão, assim, na época, eu achava que ganhar 5 mil reais era meta, né? Aí eu abri meu negócio, corri atrás e batalhei, abri empresa, aula de inglês no Skype, WhatsApp. E quando eu cheguei nesse lugar que eu achava que era do cara bem-sucedido, eu não estava pleno em área nenhuma, nem na área pessoal, nem na área familiar, porque eu não tinha um relacionamento, eu não tinha paz, não tinha nada. Eu falei, poxa, me disseram que se eu chegasse nesse topo da pirâmide, eu ia ser o cara. Eu tô aqui, solteiro, ganhando 5 mil, não tenho gastos com nada, não tenho obrigações, não tenho filho, e não tô pleno. Então, o que é, então, que deixa a gente pleno? Eu comecei a me perguntar, e aí que eu busquei, especialmente na ancestralidade africana, um conhecimento maior sobre o que é sucesso bem-sucedido, o que é felicidade, o que é a realização. E aí eu mudei a minha percepção sobre tudo isso. Hoje eu entendo que o dinheiro, a tua posição, infelizmente ou felizmente, né, se não estiver associado a valores, nada disso traz completude ao homem em dimensão nenhuma. Primeiro vem os valores, depois o resto. E quando eu passei a viver isso, cara, foi impressionante, assim. Parece que todas essas outras coisas que eu procurava antes passaram a me perseguir, né? Por exemplo, contratos, clientes, dinheiro, oportunidades. Porque as pessoas têm algo que se fala muito no empreendedorismo hoje, que é o gatilho da reciprocidade. A pessoa que se sente alcançada, acolhida por meio de algo que você gerou, ela quer te retribuir de alguma forma. Então, o que mais acontece comigo é todo dia cliente, aluno me procurar porque alguém me indicou muito, falou muito bem de mim. E é interessante, porque quando eu corria atrás dessas coisas, não era assim, sabe? Então, eu estou percebendo que primeiro a gente deve procurar valores, sabe? E na paternidade é a mesma coisa. Se você procura primeiro ser amigo do teu filho, um parceiro dele, um companheiro, todo o resto vem. Vem a disciplina, vem a companhia, vem a confiança dele em você, vem tudo automaticamente no pacote. Agora, se você chega primeiro impondo essas coisas, tem que me respeitar, tem que falar o que eu peço, tem que ser meu amigo, tem que não sei o quê, é o contrário. Ele se afasta de você porque percebe que é uma ideia de imposição que está prevalecendo ali e nada do que você quer que prevaleça acontece, porque você está fazendo num modelo que a gente chama, né, africanamente falando, um modelo colonizante, né? Essa coisa de chegar e dar diretriz e tem que ser assim. Não é esse o caminho. O caminho do coração funciona muito mais. Essa é a grande sacada, sabe, que eu aprendi e estou aprendendo, né, com a ancestralidade africana. O caminho do coração
ele está me trazendo uma realização que eu nunca imaginei que eu fosse ter no coletivo. Homens que dizem pra gente, pô, eu te amo. Cara, obrigado por tudo que você tem compartilhado. Eu sou um novo homem, eu tô apaixonado por você. O que você traz aqui nesse coletivo muda a minha vida. Pô, primeira vez que eu vi um cara falar isso, levei até um susto. O cara falou, eu tô apaixonado por você. Eu, caramba, há 5 anos atrás eu jamais veria isso, sabe? Eu Uhum. jamais veria isso. E a gente já teve a oportunidade de se ver pessoalmente. Pô, a galera se abraça, beijo, coisas assim que eu realmente, sinceramente, eu achava que ficavam só no campo do blá blá blá, do cara que fala isso para parecer desconstruído, para parecer que é um cara descolado. Mas quando eu vi pessoas que vivem isso de verdade, eu pude entender que realmente existe uma masculinidade equivocada que passam para a gente desde a infância e que é a missão de todo homem, especialmente todo homem preto, se libertar dessa ideia de masculinidade, paternidade e o que é ser homem, né? Que é vendida para a gente. Por exemplo, eu com 10 anos já tinha tia que me perguntava, já tem quantas namoradinhas na escola, Uhum. sabe? Como é que uma pessoa, quando você tem 10 anos, pergunta quantas namoradas você tem na escola, aí quando você tá com 20, aí você tem 5 namoradas, quer chamar você de macho escroto, de tóxico, de povo? As pessoas é que incutem isso na gente. Dizem pra gente que isso é que é ser homem. É ter várias mulheres, é conquistar todo mundo, é ser o Dom Juan. Eles vendem pra gente essa ideia totalmente errada de masculinidade. O homem verdadeiro é aquele cara que sai, vai à caça, ele não fica em casa cultivando a casa, cuidando dos filhos, arrumando aquele ambiente onde a família é cultivada. Não, o verdadeiro homem não está nem aí. Limpeza é coisa de mulher, né? Quer dizer, a sociedade vende isso pra gente. Então, eu Uhum. percebo que o homem que se propõe a renascer, a viver uma paternidade presente, infelizmente, né, ele tem que estar preparado para perder muitas amizades, porque todos esses caras que estão alinhados com esse discurso que vendem pra gente, né, dessa masculinidade, eles se afastam. Não tem jeito. O pai presente que curte o filho, que gosta de ficar ali no parquinho, esse cara ele não dá ibope na roda ali do bar, na roda do Uhum. futebol. Então você acaba, mas é interessante É porque o cara que vai cortar o papo, inclusive, né? O papo pois escroto é o cara que vai cortar. mas aí vem o outro lado que é legal, porque você começa a atrair a galera que curte essas coisas, que curte a vida familiar, que gosta da esposa, que não quer saber de trair, que não quer ver foto de nude que o colega está recebendo no celular e quer mostrar, não quer saber de com quem ele está traindo, não quer saber dos casos, não quer saber de nada. E aí quando você fica assim, você começa a atrair uma qualidade de amigos, uma qualidade de parceria. Pô, cara, que aí sim vira uma verdadeira rede de apoio, porque é uma galera que te fortalece de verdade, sabe? Uhum. Eu não lembro de verdade quando pela última vez um cara me disse que estava traindo, por exemplo, a mulher, a namorada ou a ficante, sei lá. E eu não lembro por quê. Porque a pessoa me olha e já sabe que esse tipo de papo não vai avançar. Então eu não Uhum. tenho no meu círculo de amizades homem que trai as esposas, trai a namorada, não paga a pensão do filho. Esses caras não são meus amigos, porque eles se sentem incomodados na minha presença, porque eles sabem o meu posicionamento sobre isso. Então eu acredito que esse é o nosso papel enquanto homens, é colaborar para que os outros mudem, assim como a gente mudou. A gente Sim. deve ser agente de transformação para os outros homens. Até porque o machista só escuta outro homem. Não vai adiantar uma mulher dizer para ele que esses comportamentos não são legais, que são tóxicos, que ferem os sentimentos dela. Não adianta. Eu, por exemplo, aprendi essas coisas, não foi com um cara falando para mim, porque eu estava tão equivocado nessa ideia do que é ser homem que eu não escutava ninguém, nem homem, nem mulher, nem nada. O que me fez me voltar para essas realidades foi o próprio sofrimento. Eu comecei a me sentir mal e não sabia por que eu me sentia mal. Eu falei, pô, eu ganho 5.000 reais, tô com 5 mulheres ao mesmo tempo, por que eu tô me sentindo mal? E aí eu comecei a Uhum. estudar e eu aprendi que quando eu faço mal a uma irmã minha, a uma mulher, a um ser como eu estou fazendo mal a mim também. Porque ela é uma extensão de mim. A Demais. filosofia Ubuntu explica que eu sou Muito porque verdade nós isso. somos. Eu sou através Uhum. de eu
separado da comunidade, separado da coletividade, sabe? E entender isso foi fundamental para mim. Eu acho que eu renasci quando eu entendi que existe uma comunhão entre todas as pessoas. Acho que isso foi assim em inglês a gente fala turning points, a gente fala, é porque eu dou aula de inglês, eu acabo lembrando do negócio em inglês, mas é um divisor de águas, foi isso. Foi um divisor de águas na minha vida, perceber que o outro é uma extensão de mim. Quando eu passei a viver isso, cara, sinceramente, tudo mudou. Tudo mudou de verdade, assim, não tem uma área da minha vida que não tenha melhorado depois que eu passei a viver dessa forma. E o mais incrível é que você começa a atrair pessoas que enxergam da mesma maneira. Então, por exemplo, as mulheres do meu círculo, do meu convívio, do coletivo também, elas não têm essa ideia de que o homem, por exemplo, é tóxico, é inimigo. A ideia é, vamos crescer, poxa, vamos tentar crescer junto. Tem uma pessoa lá no coletivo que eu cresço muito com ela, a doutora Graziele Gomes, é uma psicóloga que faz lives com a gente, faz círculos, rodas de conversa, e a abordagem que ela tem é uma abordagem tão sensível, tão afetuosa, que não tem como um homem não se propor a melhorar escutando essa mulher. Eu falo isso porque eu tive contato com uma filosofia chamada mulherismo africana, e eu fiquei impressionado, cara, com a diferença de abordagem que essas mulheres têm com nós homens do que eu conhecia antes, sabe? Assim, porque antes eu via uma divisão de gêneros, sabe? Mulher de um lado, homem do outro. Se o homem vai num círculo, por exemplo, feminista, ele não tem direito de falar, ali ele só escuta. No mulherismo africano eu vi uma postura diferenciada, uma postura de escuta, uma postura de empatia. E aí, pô, eu falei, pô, vamos conhecer isso aí, né? E comecei a mergulhar nessa questão dos princípios ancestrais africanos e vi que esse resgate é fundamental para o homem preto que quer se encontrar enquanto pai, enquanto filho, enquanto marido, enquanto uma pessoa que de fato faz diferença, sabe? Uma pergunta muito boa que surgiu aqui, né? Se no coletivo tem homens pretos gays que são pais, tem gay, tem bissexual, tem um pai transexual, não, tem 3 que eu lembro agora, transexual. Fiz uma live com muito importante essa troca. Eu acho que voltou a se propor a falar, devemos falar com pessoas diferentes da gente. Eu sempre tive essa crença, eu acho que a diferença é o que gera a vida, né? A vida vem da diferença, né? Você bota 2 diferentes, vai gerar uma coisa nova ali, você vai ter uma riqueza maior. Então eu procuro isso, eu cultivo isso, aliás. Eu acho importante ter pessoas que pensam diferente de mim. Acho fundamental, inclusive. E essa abertura tem me permitido crescer muito mais. Esse evento que eu estou participando, por exemplo, na Prefeitura de Recife, né, a Semana da Valorização Paterna, é um exemplo disso. Tem pais ali totalmente diferentes de mim. Eu sou um dos únicos pais pretos. Eu já cresci muito nas lives que eu pude acompanhar até agora. Então tem sido muito rico, né? A gente vai crescendo demais. E isso é uma coisa que eu devo especialmente à ancestralidade africana, porque no que eu tinha de conhecimento antes, a ideia era, você é o cara, investe em você, você vai dar certo, você vai vencer, acredita que vai dar. Mas assim, baseado em quê? Baseado em você. Você tem que ter fé em você e ir embora. É tudo você, 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 você. Sabe qual é o problema disso? É que quando você tem sucesso, parece que está dando certo, né? Porque você está ganhando e tal, mas você perde o chão, por exemplo, você tem uma empresa e ela Não quebra, tem chão, você né? fica sem chão, porque você só tem você como referência. Exato. Um E não tem cara aqui na minha apoio, você não cidade, tem uma base de apoio, né? não tem, cara. Teve um cara aqui na minha cidade que ele perdeu a empresa. Ele primeiro pegou os 2 filhos, jogou pela janela, depois deu um tiro na cabeça da esposa, depois se matou, porque ele faliu, a empresa quebrou. Ele achou que não teria mais como se reerguer. Então, como tudo era, ele só contava com ele, para ele não tinha mais sentido a vida. E Então, também por tem a isso que eu falo questão de desses que princípios. tem a questão da sociedade falar também que o homem é o cara, que o cara é o cara, que ele é autossuficiente,
Então, no momento que o barco começa a afundar, ele não vai procurar ajuda, porque ele acha que ele é superior, né? A Vai, gente acha que a gente é não vai, superior. não vai, não vai. Nós somos os líderes, cara, em suicídio, sabe? Os homens Uhum. que mais se matam, somos os líderes em moradores de ruas que mais estão morando aí na rua, somos os líderes em instituições manicomiais, especialmente o homem preto. E isso se deve principalmente a esses fatores que a gente está conversando aqui, que a gente está trazendo. Então, essa ideia errada de masculinidade, ela deve ser combatida primeiramente, senão não tem chance de você ser um pai exemplar, assim, um pai feliz de verdade, né? Ô, Humberto, pegando ainda esse gancho da masculinidade autossuficiente, do cara e aí você falou logo no começo que a sociedade acha que o homem não precisa de apoio, e é o que você está falando também aqui agora. Eu costumo falar também que é o seguinte, a força que o homem tem, que pelo menos que se diz, né, que o homem tem, é uma força dada, dita pela sociedade, pelos próprios homens, claro, fomos nós que dissemos isso, que nós éramos superiores, não seriam as mulheres que iriam dizer, mas é uma coisa que está estruturalizada na sociedade, de forma que a nossa força é a força que os outros dizem, não a força que nós construímos, diferente da força que a gente vê nas mulheres, né? É uma força de resiliência, é uma força construída na resiliência, construída no sofrimento que já passaram e que passam todos os dias, né? Na Sim. agonia todos os dias. E isso mostra, fala, eu trouxe essa frase, esse raciocínio para ilustrar o que você está falando da questão da base, né? Como a gente acha que é forte, todo mundo está dizendo que a gente é forte, a gente não construiu, essa força não foi construída, então ela é construída em cima de uma areia, um castelo de areia, digamos assim. Cara, a gente se torna realmente forte quando a gente se reconhece como fraco. Essa é a real, assim, porque eu já me vi assim, sem saber o que fazer. Chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, nada vai dar certo, não tem jeito, acho que essa vida, acho que já deu mesmo. E aí foi justamente quando eu estava nesse momento, nesse declínio, que eu conheci pessoas que me trouxeram esse outro olhar, de que na realidade a vida é em rede. Esse é um princípio ancestral africano. A África não prega essa coisa de que você é o cara, a gente é porque o outro é. Tanto é que tem um provérbio muito famoso que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. É bem isso mesmo. Uhum. Sim. A gente tem até um estudo de um livro chamado Espírito da Intimidade, que esse livro traz princípios africanos, sabe? Eu acho importante a gente ter esse cuidado. Então, o grande trunfo do coletivo Pais Pretos Presentes é ter África no centro. Eu não tenho nada contra, sabe, quem tem outros modelos, né? Tem modelos incríveis, inclusive. Eu já fui budista, já fui Hare Krishna, eu sou cristão, eu conheço tudo da Europa, eu tô muito bem antenado, tô ligado. Mas e Até o porque também não houve, conteúdo? a oferta não faltou, né? A oferta de conteúdo sobre Exatamente. esses valores também não faltaram, né? Exatamente. Mas o que fez a minha vida assim realmente deslanchar foi quando eu foquei nesses princípios ancestrais africanos. Assim, eu acho que para a comunidade preta tem um termo meio que acadêmico que se usa que é descarrilamento, né? Que é quando a gente tenta se encaixar no modelo europeu, no modelo branco de sucesso, enfim, de família. Para a pessoa preta não funciona isso, porque existe uma coisa chamada memória ancestral. A gente vai tentar se encaixar nesse modelo pelo que a gente tem de história, né? E o que a gente tem de história é isso, é o fazer coletivo. Então, como é que é o preto que tenta se encaixar nesse modelo? É o que eu era, né? Eu ficava tentando buscar a minha turma, a minha galera. Só que onde eu ia, eu era rejeitado, porque o cara não quer que eu fale. Muito engraçado. Aí, aonde eu ia, cara, era muito engraçado, porque as pessoas me rejeitavam e eu ficava, caramba, por que estão me rejeitando? Estavam me rejeitando porque nessa sociedade nossa, o que vende é você ser o tal do self-made man, que é o cara que tem sucesso sozinho. Então, quando vem alguém querendo ajuda, querendo oferecer ajuda, querendo crescimento coletivo, isso tira a ideia de que você é o cara sozinho, né? Porque se tem outro, já não é você sozinho, então já não interessa.
As pessoas não querem Uhum. alguém que ofereça ajuda. As pessoas que estão nesse modelo, né, nessa ideia de sucesso que vendem pra gente. É por isso que essa ideia de Uhum. coletivo, cara, não é, nem todo mundo pensa como a gente que está aqui fazendo essa live, conversando. Para muitos homens, nós somos verdadeiros babacas, assim, somos verdadeiros fracos, verdadeiros inúteis que não conseguem sequer por si mesmos encontrar o próprio caminho. Tem que se reunir com outros homens para saber o que fazer, como fazer, por É. que fazer, ou É se como se acham a que gente são tivesse, melhores, né? é como se a gente tivesse querendo inventar a roda, né? É, tipo, a paternidade está Justamente, aí sabe? desde o início da Eles humanidade são, é isso aí. Eles são os e a gente caras, querendo trazer uma coisa a gente nova, é assim, como se a gente... fraco, né? Uhum. A gente é fraco, a gente tem algum tipo de deficiência, de debilidade, já que a gente precisa do outro para se encontrar. Por isso que desfazer do ego é uma coisa muito importante. Quem tem o ego muito forte não consegue se encontrar em coletivo nenhum, em grupo nenhum, porque entende que tem que ser, o centro tem que ser ele, sabe? A coisa não vai, não funciona. É o que a irmã falou aqui agora. A ideia do coletivo assusta o sistema dominador. E é tão triste isso, porque mesmo pessoas pretas que assimilam esse modelo, elas acabam fazendo a mesma coisa. Você busca uma parceria, a pessoa te rejeita, não te responde. Pô, teve gente incrível, cara, preta, que eu chamei pra live, a pessoa viu meu convite, tipo, nem aí, ignorou, esnobou. E por quê? Porque se tiver essa comunhão, a pessoa sai do destaque, porque vai ter Sim. mais de um ali com ela. Ela vai Então, ser quando mais uma, né? cara, vai ser mais uma. E o que eu tô percebendo é que tem muita gente acordando para essa realidade, essa necessidade de a gente se unir. E eu participei já de alguns eventos assim de masculinidade que eu fiquei assim tocado, cara, impressionado de ver como a galera tá acordando assim. Eu lembro de um evento que eu fiz com um homem paterno sobre puerpério. Caramba, e foi incrível, cara, de ver a rapaziada assim sensível, sabe? Se colocando no lugar da esposa. Cara, assim, eu quase choro só de me lembrar, cara, como a minha esposa ficou depois que a gente teve o nosso filho. Eu não sei como é que foi com você quando você teve filho, mas a Tainá, cara, ela usava uma fralda por causa do sangue. O Apolo nasceu de parto natural. Ela tinha que Uhum. usar um fraldão, cara, assim, no dia seguinte que ele nasceu, para andar até o chuveiro, para tomar um banho. Ela precisava de ajuda, cara. Tinha que vir uma enfermeira andar com ela até o banheiro para ela tomar um E banho. isso, no mínimo, assim, acaba com a autoestima dela, né? No mínimo, isso, Total, cara, fora total. E tem outras homem coisas que que quer possam transar, surgir. cara. A mulher tá assim, tem cara que vai pra grupo falar que quer transar, a mulher não tá olhando pro sentimento dele. Cara, a mulher não tá conseguindo caminhar. O maluco tá querendo desabafar porque ele não consegue transar. Tem noção do absurdo? Pois Então, é. é muito louco, cara. A galera tá muito assim, focada em si. É eu. E não tem condição, cara, de avançar, nem enquanto pai, nem enquanto parceiro, nem enquanto amigo, enquanto nada. Enquanto o foco sou eu, não tem a menor possibilidade de avanço. É por isso que, na minha opinião, matar o ego é assim a lesson one, é a primeira lição de tudo. Assim, enquanto o teu ego não ficar sob o teu domínio, não tem chance de avançar, cara, nem enquanto Uhum. pai, amigo, nada, porque você tem que se tirar do centro. Eu lembro que, pô, essa fase inicial que o filho acaba de chegar é uma escola, cara. É uma escola mesmo, assim. Eu nunca aprendi tanto quanto nos 2 primeiros meses do Apolo, assim, que a gente não dormia, Ah, ele acordava de hora em é hora. um intensivão, né? Cara, é a prova de fogo do casal. É ali que vai ficar nítido se vocês estão juntos mesmo ou não. Porque Acredito o plenamente cara nisso que, aí. pô, se você reclama que você não consegue dormir e entra nessa, que o neném não para de chorar, que tá irritante, tu não vai conseguir, cara. E é interessante que é estatístico isso, né? A maioria dos Uhum. casamentos acaba nos 2 primeiros anos do No, bebê. Isso aí é fato, isso aí já é sim. dado, já é estatístico. A galera não segura, cara. Essa prova de fogo, ela vem que vem. E, ô Humberto, eu tenho até um comentário aqui de Rei Moura, grande amigo aqui de Recife. É bom ver meus Ah, ele é dois amigos juntos incrível. aqui. Rei é o Pô, cara. irmãozão, Rei Moura, fortalece muito a gente. Um presente ter Demais. conhecido esse irmão, caramba.
Muito bom. E essa questão do ego que você está falando aí, e eu já vou entrar um pouco na questão da paternidade, porque Sim, na, quando você vira pai, aí você que tinha uma vida de muito sucesso, sucesso financeiro, né, que você estava falando, quando era solteiro, primeiro aí você casou, você se juntou, se amigou, com, construiu um relacionamento com uma pessoa, você já está dividindo ali uma vida, e aí chega um filho, ou não necessariamente nessa ordem, mas chega um filho, o filho ele vai trazer também para você mais essa divisão, né? E mais do que isso, você vai deixar em muitos momentos, para exercer essa paternidade, você vai precisar deixar de lado as suas vontades e os seus anseios, né? Quantas vezes eu aqui já quis parar para assistir uma série, para ler um livro ou qualquer outra coisa e não dava, porque a prioridade é outra, né? E conta pra gente um pouco dessa experiência e também eu já queria entrar na questão da paternidade preta, porque uma coisa que você falou logo no início, explicando o início do coletivo Pais Pretos, é que você queria justamente conversar, dividir esses anseios com outras pessoas, e isso é uma característica de outros projetos também, de vários projetos que iniciam na temática preta, na temática do povo negro, né? Por exemplo, o projeto Ubuntu, da Daisy, que está aqui conversando com a gente também, ela, ela iniciou assim, porque ela viu os três filhos dela e ficava na angústia de como ela ia explicar o racismo, como ela ia explicar para as crianças dela que eles iam sofrer, que eles iam sofrer perseguição, iam sofrer preconceito, quando crescessem, até mesmo na própria infância, como você trouxe relatos aí também. É uma característica porque é uma coisa que justamente por ter sido silenciada há até pouco tempo, ainda é em muitos lugares, a gente está nessa situação que a gente vive hoje, né? E aí a gente precisa aumentar esse debate para poder a gente mudar essa realidade, né? sim, sim. Na realidade, a gente tem duas tarefas que eu achava que primeiro a gente cumpria uma, depois a outra, mas hoje eu vejo que elas são concomitantes. A primeira é lutar contra o racismo, né? Ter a nossa valorização enquanto povo preto. E a segunda é realmente nos encontrarmos, né? Qual é o lugar da pessoa preta? Eu achava que primeiro você se livrava desse estigma, né, de inferiorização que o racismo impõe, e depois você fazia esse caminho, né, ancestral de volta à África. Mas hoje eu vejo que não dá tempo de separar em etapas, tem que ser tudo junto. E isso que você falou é muito interessante, né, de como explicar para os nossos filhos a questão do racismo. Mas esse modelo nosso social é um modelo que se baseia na razão, né? O Ocidente ele tem um modelo cartesiano, ou seja, a razão é o paradigma. E em África não é assim. Em África é o coração. O coração ele está junto com a razão. Se você se guiar pelo teu coração, pela tua intuição, você naturalmente vai ter um final feliz. Então, nesse exemplo específico das crianças, você não precisa esperar ela ter um entendimento linguístico para chegar e conversar diretamente sobre racismo. Se eu encho o meu filho de amor preto, dando afago, beijando, trazendo desenhos pretos para ele, contando historinhas com personagens pretos, narrando contos africanos para ele, se eu trago roupas com temáticas afro, com estampas africanas, se eu levo ele para conhecer a cultura africana, uma visita a um terreiro, o que seja, ele já vai entender que ele pertence a um berço civilizatório, ao contrário do que é ensinado na escola, que filosofia só tem na Grécia, só Roma, só na branquitude. Preto é um monte de gente de tanga lá na tribo, que fica batendo tambor, que não sabe nada. É isso que se vende para a gente na escola. A família tem o dever fundamental de trazer uma contranarrativa para os seus filhos. E não só para os seus filhos, mas exigir da escola que tenha um plano, não um plano, né, se fala projeto político-pedagógico, que inclua a africanidade, a cultura preta, esse legado dos personagens pretos que contribuíram para a fundação do Brasil, para a manutenção da sociedade brasileira. Existe uma lei para isso, que é a Lei 10.639/03, que ela diz que nós temos que ensinar
a cultura afro-brasileira nas escolas, mas para que essa lei seja cumprida, os pais têm o dever de cobrar da coordenação pedagógica da escola. E esse não é um dever das famílias pretas, esse é o ponto, essa é a sacada. A comunidade branca tem que entender que a luta antirracista pertence a ela também, porque o racismo vai bater na porta deles de diversas maneiras. O racismo, ele gera um ódio que fica ali contido, que ele vai voltar em forma de violência, de alguma maneira. Então, tipo, não é uma coisa que você pode simplesmente virar para o lado e fingir que não está acontecendo. Ele bate na sua porta, é igual o machismo. Muitos homens acham que, por serem desconstruídos, eles não precisam mais se preocupar com o machismo. Isso não é verdade. Porque o machismo que você não se preocupa, que você não se preocupa em desconstruir, ele vai bater na porta da tua filha, lá na frente. De repente, eu, por exemplo, eu tenho alunos na escola. Se eu não me preocupo com esses caras, eles vão me encontrar em algum momento aí da vida, em algum lugar, ou um filho meu, um parente meu, e aquilo pode bater na minha porta. Então, eu preciso entender, eu preciso ter uma consciência coletiva. Isso que a africanidade ensina é muito importante. É por isso que o coletivo Pais Pretos Presentes nasceu. Porque eu entendo que o meu avanço não cabe apenas a mim. Para eu avançar, eu preciso trazer outras pessoas comigo. Hoje, eu não tenho noção de quantas pessoas, nesse 1 ano e 4 meses de movimento, de coletivo, de rede de apoio, nós já impactamos. Eu descobri, sem querer, conversando com um mentor de empreendedorismo, que nós somos um empreendimento social. Eu não sabia disso. Ele Com falou, certeza cara, é. você precisa ter sua marca registrada, o teu CNPJ, vocês são um negócio, você pode até não querer ver assim, você pode até não querer fazer dinheiro com isso, mas a pauta não é sobre dinheiro, a pauta é sobre organização. Você precisa ser organizado. Aí eu achei que fosse exagero dele. Passou, cara, 3 dias. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa me procurou e falou assim, a minha fundação está procurando um coletivo assim de homens como o teu para ajudar. Eles querem financiar pais pretos com uma bolsa de R$ 1.000 durante 3 meses, com curso de capacitação. Vocês podem fazer isso? Aí eu pensei, caramba, eu não tenho CNPJ, eu não posso emitir nota fiscal, eu não existo Caramba. legalmente, eu não sou PJ. Uhum. Como é que eu vou me relacionar com uma fundação se eu nem existo no papel? A E nossa mais sociedade tarde precisa aí, demais de um negócio, do seu CNPJ. cara, é verdade. Tem um sábio, né, que nos inspira, chamado Marcos Garvey, que ele disse isso: a organização é a base. E eu não pensava nisso. Então agora eu tô com outra mentalidade, um outro mindset. E hoje eu vejo que até para amar, até para dar amor, você tem que ser organizado. É impressionante. Pois é, total. E isso que você está falando, você falou aqui várias vezes da filosofia Ubuntu, né, de outras filosofias também, de outros pensamentos, outras correntes, né, africanas. E aí estou me lembrando muito de Nelson Mandela, e que é um dos ícones disso que eu vou falar agora, da liderança pelo exemplo, né, pelo que ele fez na luta contra o apartheid, na luta pelo fim do apartheid na África do Sul, liderando pelo exemplo e buscando as pessoas diferentes dele para fazer essa liderança, exercer essa liderança. Né? E isso traz, dentro da filosofia Ubuntu, eu faço parte da Academia de Líderes Ubuntu aqui no Brasil, fiz o curso, me formei, sou formador, e como você falou, é uma coisa que transforma a vida da gente, ressignifica, a gente dá uma volta, assim, um divisor de águas na nossa vida. E é por isso, por conta dessa academia, que a gente vai estar junto em setembro, né, no Força de Pai, em outro evento. A gente está junto agora na semana da Valorização Paterna do Recife. Em setembro a gente vai estar no Força de Pai. E a gente vai estar junto na mesma mesa, falando sobre paternidade preta. E eu fui convidado justamente para trazer esse lado, né, da academia, esse lado da filosofia Ubuntu, e também fazer um contraponto com a minha realidade parda, para a gente mostrar, né, a diferença do que passa um pai preto e um pai pardo, mesmo o pardo não sendo branco, né, mas mesmo assim, por conta do colorismo, a gente vê as diferenças. E conta para a gente um pouco do dia a dia, quais são essas diferenças, para o pessoal
ver. Quando eu fui falar para o pessoal, para alguns amigos, alguns seguidores, eu disse, vou conversar hoje sobre paternidade preta, uma temática e tal. Aí algumas pessoas vinham me perguntar, sim, mas qual é a diferença? Não é paternidade? É, não, não é tudo pai, né? O preconceito, assim, o olhar diferente que o pai branco recebe, o pai preto também recebe, mas eu sei que não é bem assim, o pai preto, o olhar diferente que o pai preto recebe, que o homem preto recebe em todos os assuntos é diferente, a mulher preta mais ainda, mas como a gente está falando aqui de paternidade preta, eu queria que tu trouxesse um pouco dessa realidade. Cara, é assim, enlouquecedor, assim, na verdade, né? A gente tenta até olhar de uma forma mais suave, mais palatável para a vida poder ser vivível, né? Mas é doloroso até, assim. Eu lembro que antes da pandemia, não aconteceu uma, duas, três, mais de 4 vezes, 5 vezes, de eu chegar com a minha esposa, com o nosso filho num restaurante, e isso causar um incômodo, assim, você vê nego levantar a cabeça, assim, para olhar, a gente chegando, uma família chegando num restaurante. Mas a família preta, ela não tem o seu lugar social. A sociedade não entende que uma família preta deve estar unida. A ideia é que o homem preto ele abandona, a mulher preta necessariamente tem que ser mãe solo e o filho preto necessariamente tem que ser alguém que não tem o reconhecimento do pai, não tem nome no registro. As pessoas decidiram que toda família preta tem que ser assim. E quando você sai desse padrão, você cria um choque enorme. Principalmente se você for bem sucedido na leitura branca, né? Que o branco lê como bem-sucedido você ter 10 mil reais, ganhar 5 dígitos, você ter um carro do ano, essas coisas. A gente tem uma ideia diferente do que é ser bem-sucedido, mas quando a gente está nesse padrão, o incômodo é muito maior. E é um incômodo assim que a gente percebe nitidamente que nós definitivamente não estamos no mesmo lugar social. Então, respondendo essa pergunta, um filho branco, por exemplo, não precisa se preocupar em correr na rua, andar com a mão no bolso, colocar a mão para trás, usar capuz, usar um boné, por exemplo. Isso não é preocupação para uma criança branca sair com um documento. Se uma criança branca for sem documento até a padaria, normal. Uma criança preta pode nem voltar para casa. Essa é a realidade. Se correr, então, pode nem sair viva. Porque alguém pode achar que foi um assalto, que está fugindo, e dar um tiro pelas costas. Essa é a verdade. Uma criança preta não tem o direito de correr na rua. Ou seja, nem de brincar numa praça. Você não sabe quem vai estar vendo, se alguém pode se assustar com o movimento de uma criança preta, um movimento brusco. Ela pode achar que Uhum. é um assalto, que é alguma coisa. Essa é a nossa realidade. Então, quando alguém pergunta isso, é muito complicado, sabe? Assim, mas por que preta? Qual é a diferença? Significa que a pessoa não tem nem essa sensibilidade, né, de se aproximar para essa questão. Ou então ela nem teve acesso, né? O que é mais grave ainda, porque a gente está na maior população preta fora do continente africano. Não dá no Brasil para uma pessoa não ter sensibilidade racial em 2020. Isso é uma coisa assim que lá no nosso coletivo, no grupo aberto para pessoas brancas que têm filhos pretos, adotivos ou enteados, a gente está o tempo todo massificando. Porque não dá para tolerar mais isso. A gente precisa se entender enquanto coletivo. E só faz sentido a palavra coletivo se eu entender a dor do outro. Por isso que um homem, Uhum. para estar no nosso coletivo, ele tem que saber o que as mulheres pretas estão passando. Sabe? Essa dor da solidão, essa dor do machismo, da exclusão, do subemprego, do salário inferior. É preciso que nós nos entendamos enquanto unidade, porque é isso que nós somos, especialmente nós pretos. Então, acho que a gente tem que pautar isso, tem que pautar a necessidade da gente olhar para a nossa ancestralidade, para o nosso valor, para o nosso legado, para que a gente, de fato, se valorize. Se a gente tiver tudo isso que eu estou falando, valorizar a cultura africana, valorizar a nossa sabedoria, nossos traços, nossa beleza. Eu, por exemplo, fui conhecer meu cabelo com quase 30 anos, que a minha mãe passava a máquina 2 todo mês, porque diziam na escola que o cabelo crespo grande dava piolho. O racismo deu essa ideia. Nos anos 80, você não via criança de trança, cabelo black. Hoje você vê tudo quanto é corte, penteado. É lindo de Uhum. ver. Mas eu não vivi isso. Então, o racismo ele pesava muito mais. Hoje ele pesa também, mas nessa época era pior porque ia até no estético, né? No seu alto amor.
A gente está conseguindo ser um pouco mais livre, se amar, se respeitar, se valorizar. E mais ainda, se despir da branquitude que tem em nós. Eu acho que essa é a maior vitória da pessoa preta. Porque o modelo branco, ele funciona para os brancos. Para a gente, não tem a menor possibilidade de funcionar. Uhum. Sabe? É o que a irmã falou aqui, a irmã Adriana. A cultura africana é essencialmente matriarcal e coletiva. Sem essas duas coisas, sem a centralidade da mulher e sem a coletividade, não existe cultura africana. Isso aí é ponto pacífico. Quem discorda disso tem que voltar lá no Basic One, lá na primeira lição. Por isso eu sempre digo que nós somos tudo que somos através das mulheres, especialmente das mulheres mulheristas, porque o mulherismo tem uma postura muito enriquecedora para o homem preto. Ele acolhe o homem preto, soma junto com o homem preto, estimula esse crescimento coletivo que eu acho tão importante. Outras linhas normalmente criam uma divisão, elencando, né, o homem preto enquanto inimigo e opressor da mulher preta. Eu acho que Uhum. isso dificulta muito a discussão, dificulta muito o avanço. Por isso eu sou extremamente grato ao mulherismo e às mulheristas como Catilça Ribeiro, a Zangeri, a Morena Maria. Elas tinham um círculo chamado Círculo Mulherista, que era aqui no Rio de Janeiro. Às sextas-feiras faziam uma reunião. Cara, quando eu descobri esse lugar, assim, nossa, eu me senti em casa. Logo Uhum. na primeira vez que eu fui, teve um momento lá que era para as pessoas se abraçarem. Aí eu pensei, bom, claro, as mulheres vão se abraçar e os homens vão... Homem vai abraçar homem, mulher vai abraçar mulher. Aí veio uma irmã, abriu um bração assim, cara, me deu um abraço. Eu, caramba, que isso? Aqui não é assim, não? Não é gênero separado, não? A irmã me abraçou, chorou, rapaz. Eu falei, meu Deus, nem na igreja. Cara, sinceramente, eu frequento a igreja desde 2001. Nunca me deram um abraço daquele, nunca choraram me abraçando na igreja. Eu fiquei assim, maravilhado. Aí eu entendi o que É que de Deus está arrepiar, né? De falando. emocionar, assim, né? Quando a gente Fiquei vive isso. arrepiado, cara. Ó, me ganhou, sabe? Me ganhou Uhum. essa abordagem, me ganhou essa forma de encarar a parentalidade. Hoje é um privilégio para mim trabalhar a educação parental sob um olhar africano. Eu faço questão de passar isso para outras pessoas. Eu estou sem tempo agora, por causa da pandemia, eu estou fazendo home office, mas eu vou fazer algo organizado para o nosso povo, porque eu preciso que outras pessoas vivam o que eu estou vivendo, cara. A qualidade que eu tenho no meu casamento, no relacionamento com meu filho. Eu nunca imaginei que eu teria um dia a vida que eu tenho hoje. Eu tenho uma vida de rei. Não é nem de príncipe, é de rei, cara. Assim, tanto materialmente, como filosoficamente, como espiritualmente. Saúde de toda parte. E a saúde mental, na minha opinião, é o cerne, né? Buda falava que o segredo está na mente, né? Se você cura a mente, tudo se cura no automático. Isso é uma grande Uhum. realidade. Então, a gente procura trabalhar isso o tempo todo no nosso coletivo. A saúde mental do homem preto, da mulher preta e, consequentemente, dos nossos filhos pretos. Massa. A gente já está chegando perto do final, são 53 minutos de live. E aí, no começo dessa tua fala, eu me lembrei de uma coisa que acontece comigo. O meu irmão, ele é preto, e aí, nessa construção, né, do homem preto que não pode ser sensível, que não é sensível e tal, e é uma coisa que acontece comigo até hoje, quando eu vejo o meu ponto fraco, assim, é ver o meu irmão emocionado. E ele que é uma referência para mim, eu até falei ontem lá no evento, ele que é uma referência para mim e tal, ver ele chorando, vê-lo chorando ou emocionado, me derruba, assim. E o argumento que eu uso para explicar é que eu não consigo, eu digo com essas palavras, veja, como é feita a construção. É que eu falo que eu não consigo ver um negão daquele 3x4 grandão e chorando, sabe? Demonstrando essa fraqueza. E isso acaba comigo. Porque a gente tem nesse imaginário que o cara, porque ele é grandão e preto, ele não pode se emocionar, né? Ele não pode se demonstrar essa fraqueza, entre aspas, porque isso não é fraqueza, né? Ele tá sendo ele, né? É verdade. Exatamente. Por isso é tão importante, cara, a gente se libertar, sabe, dessa ideia de masculinidade que a branquitude vende pra gente. Porque tem homens pretos
padecendo. Você vê, como é que um homem vai se ver como provedor, cara, nesse momento de pandemia em que o desemprego está batendo teto? Um homem que tenta se enxergar como provedor hoje, ele está se matando, cara. Ele vai numa ponte e pula, porque ele está vendo a esposa em casa desesperada, porque não sabe como é que vai fechar o mês, o filho com fome. Ele não resiste, cara. Ele se mata, porque ele não tem Uhum. essa cultura de se apoiar na coletividade, se apoiar no conjunto. A minha família, mesmo intuitivamente, sempre viveu isso, sabe? De se ajudar. Eu lembro que, para eu me formar, eu fiz um curso de inglês durante 7 anos. A minha avó pagou, a minha mãe pagou, minha madrinha pagou, meu pai pagou, todo mundo chegou junto para eu me formar como professor de inglês. Então, por isso que hoje eu faço questão, por exemplo, de retornar isso através de descontos, especialmente para a comunidade preta. A gente tem que fazer a nossa parte para perpetuar essa ideia de fortalecer quem fortaleceu a gente, sabe? A gente tem que devolver à Uhum. comunidade o que tornou a gente quem nós somos. Então, essa ideia da ancestralidade africana, eu sou através dos outros, os outros são através de mim. Eu já nem me enxergo hoje como uma pessoa, eu sou uma verdadeira aldeia. Uhum. Mas e isso tem um exemplo bem clássico quando eu vou falar da filosofia Ubuntu, porque eu falo isso que você está falando, de que eu sou porque você é e tal, mas aí eu fico nessa necessidade de exemplificar, sabe? E aí eu uso dois exemplos, que é a gente aprende a falar, o Apolo está aprendendo a falar, vendo você falar, que é outra pessoa, vendo as outras pessoas que estão ao redor Exatamente. dele falar. É assim com tudo que a gente aprende, né? A gente aprende um esporte, vai aprender uma dança, vai aprender qualquer arte, a gente vai ver as pessoas fazendo para a gente fazer, né? E isso é muito verdade. É isso, com certeza. Por isso eu fico muito feliz, cara, de participar dessa live, de participar de todos esses eventos de paternidade. Eu estou dando umas entrevistas que vão ao ar agora, chegando o Dia dos Pais. É muito legal poder dividir, compartilhar o que a gente está aprendendo no coletivo. Assim, a gente vai inundando a sociedade com esses valores ancestrais, explicando para as pessoas de forma intuitiva, de forma amorosa, que é possível sim ser pleno, ser feliz, ser irmão, sabe? Se tratar enquanto coletividade que nós somos. Essa é a nossa mensagem, a nossa palavra e o legado que a gente quer deixar para os nossos. Bacana. E como você falou, o Força de Pai voltou aí, ó, o perfil lá do evento, aqui, que é o Rodrigo. E você falou de a gente falar, mostrar a coletividade e resgatar o que é o nosso povo, né? E, além disso, de mostrar, de validar o que a gente é, a nossa essência, a essência do povo preto, né? O que é a essência da gente que veio, das pessoas que vieram da África, de quem tem ancestralidade na África. De que o padrão europeu ele trabalha para negativar isso, para negar isso, e enquanto não se validar dentro mesmo do próprio povo preto, isso também não vai andar, né? E além de validar, reforçar, como você falou. É isso, é isso. Juntos nós somos muito mais fortes. Eu achava que isso era só um lema, né? Uma coisa assim para Uhum. vender, mas eu tenho sido muito melhor através dos irmãos, sabe? Então eu só tenho a agradecer, cara. O meu filho, então, é meu professor, meu maior professor. Todo dia eu aprendo alguma coisa com ele. Com certeza. Agora, a gente tem 1 minuto e meio. O Força de Pai aí tá dizendo que tá doido para ver a gente. E a gente deu uma prova aqui, uma provinha, né, do que vai ser a mesa lá no Força de Pai em setembro. Tô É, ansioso. então, também. Humberto, muito obrigado, cara, pelo teu tempo, por emprestar o teu conhecimento, emprestar a tua Tamo vivência aqui junto. para a gente aprender, junto com o Apolo. Valeu demais. Obrigado mesmo. A gente vai estar junto, não só no Força de Paz, a gente vai estar junto aí. Pode contar comigo, eu quero contar contigo, cara. Com certeza. Tamo junto, irmão. Abraço. Um abraço, valeu. Valeu, minha gente. Valeu. Essa live vai ficar salva no nosso IGTV, tão logo. E a gente vai também explorar alguns trechos da live para soltar ao longo do tempo no feed, nos stories, como ficar melhor. Beleza? Um abraço, um beijão e até mais. Tamo junto.